Oi, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre contratos. Eu sei que tem muitos colegas da área jurídica que escutam o meu podcast. E contratos é um tema que é muito comum, né, para o mundo do business, mundo dos negócios, né, a forma de garantir a relação entre as partes, as obrigações e os direitos que são combinados em cima de negócios, né? Mas eu queria trazer uma abordagem aqui sobre a força que os contratos têm no setor de tecnologia. E eu, sem muito medo de avançar aqui algum sinal mais forte com relação aos grandes players internacionais de tecnologia que usam e abusam da força dos contratos com os seus clientes, né? Digo e repito para vocês, qual é o grande problema dos clientes que compram tecnologia hoje? Eles não sabem o que eles estão comprando. Eles não sabem quais são os seus direitos e as suas obrigações em contratos de tecnologia. Explico melhor. Vocês já pararam para pensar como é que é o processo de aquisição de tecnologia hoje numa organização? Basicamente funciona assim. Se não for uma compra da área específica de TI, que seja para resolver um problema de infraestrutura ou de segurança, que a própria área de TI tem autonomia, basicamente a demanda da tecnologia ela nasce numa área de negócios. É um RH que precisa de um software melhor para gestão de currículos ou de recrutamento e seleção. É a área de marketing que precisa alguma tecnologia para incrementar a relação com seus clientes e fidelizar. É a área comercial que precisa de um software de CRM, né? Então, são as áreas de negócios que geram a necessidade. O que acontece dali em diante? Elas requisitam normalmente uma validação técnica quando o software tiver assim, um grande risco financeiro, principalmente, para que a área de tecnologia dê essa validação técnica e assuma o processo de negociação. Ou seja, a área de negócios, ela gera demanda, mas ela não se envolve diretamente na negociação e no estudo do que vai acontecer posteriormente. Ela delega para a área de tecnologia. A área de tecnologia, por sua vez, faz a validação técnica. Feita a validação técnica, ela faz o quê? Ela normalmente, em grandes corporações, passa para a área de compras. O que a área de compras faz? Negocia o quê? Preço. E aí, uma vez negociado o preço, a área de compras faz o quê? Passa para a área jurídica negociar cláusulas do contrato. E aí é que reside o meu podcast de hoje. Veja, se eu dei 4 passos de um possível processo de aquisição de tecnologia, vocês repararam que o contrato só vai aparecer depois da negociação feita, do preço estabelecido, de se chegar a um acordo comercial. E aí se envolve o jurídico para validar cláusulas que o jurídico desconhece. Como assim, Reis? O jurídico desconhece? Veja bem, vamos lá. Quais são as principais dificuldades de um jurídico tradicional com um contrato de tecnologia? Ele não sabe o que é um SLA. SLA significa Service Level Agreement. São cláusulas padrões que se usa muito em tecnologia para garantir que o prestador de serviço de tecnologia entregue aquele serviço num nível adequado e que, se não conseguir entregar, tenha uma penalidade. O problema do jurídico é que os cálculos são todos feitos numa linguagem técnica de tecnologia, onde tem ali poder de processamento, quantidade de armazenamento, tem-se estudos de percentuais sobre unidades de medida que a própria tecnologia tem dificuldade de entender, então imagina o jurídico. Veja, nós estamos delegando o jurídico tomar uma decisão sobre uma cláusula que a empresa já decidiu que está tudo correto. Então, o que o jurídico psicologicamente faz? Ele não analisa as cláusulas técnicas porque ele pensa o seguinte: essas cláusulas já foram validadas pela área de TI. Ele pouco valida as cláusulas de preço e comerciais porque ele pensa, essas cláusulas e
aspecto comercial já foi validado pela área de compras ou área de suprimentos. E aí o que que o jurídico faz? Ele valida as cláusulas óbvias, as cláusulas de multa, de percentuais. Não, vamos, na cláusula de rescisão, em vez de 20% de multa, vamos pedir 10%. Ah, o foro não é da minha cidade, então vamos pedir o foro. Ah, o escopo é o escopo que a área de negócios quer, então está tudo certo. Veja, a área jurídica, pela carga de trabalho que tem, simplifica a análise de um contrato de tecnologia. E aí chegamos à incrível consequência disso. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, uma vez que a tecnologia se embrenhou, se enraizou dentro de uma empresa, se você ficar insatisfeito com essa tecnologia e tu olhar para o contrato e diz assim, eu quero retirar a tecnologia, tu se depara com situações terríveis, do tipo assim, mas se eu tirar a tecnologia ou tirar esta empresa de tecnologia, a minha multa é maior do que todo o meu investimento feito, ou o risco de eu paralisar o negócio é maior do que todo o investimento feito. E aí se chega à brilhante conclusão. Puxa, que péssimo investimento, que péssima escolha a gente fez há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Aliás, tem empresas no Brasil que são reféns de grandes players de tecnologia há 20, 30 anos e não conseguem tirar a tecnologia ou o prestador de serviço porque sai mais caro. Porque eles esqueceram daquela cláusula óbvia que eu defendo nos meus cursos de gestão de contratos de tecnologia, que é a cláusula de liberdade. Né? E eu poderia contar aqui N histórias. Né? Tem um caso emblemático de uma grande empresa brasileira paulista que me contratou para analisar uma possível saída de um contrato com um fornecedor de mais de 20 anos, grande player internacional. Analisei o contrato e disse: a multa é 14 milhões, mas o problema de vocês não é 14 milhões, porque o contrato anual girava em torno de 50 a 60 milhões. 14 milhões para uma rescisão, depois de 20 anos, é relativamente fácil de resolver, né? Já que quem desembolsa 50 a 60 milhões é muito simples, né? Do ponto de vista proporcional. O problema de vocês não é esse. O problema é que vocês não têm uma cláusula de liberdade. Como assim, Regis? O que é cláusula de liberdade? Simples. No contrato não diz que uma vez que você pediu a rescisão, desliga na sexta e você vai religar a empresa na segunda-feira com outro fornecedor, porque tu não tem um compromisso do fornecedor antigo de ajudar a fazer a transição. Como é que tu migra milhões de dados, de informações da sexta para a segunda com um novo fornecedor que te atendeu por 20 anos? Onde estavam os negociadores 20 anos atrás que não analisaram a situação de fazer um divórcio com o fornecedor? Veja, o que menos se analisa nos contratos de tecnologia é a possibilidade de divórcio. E os grandes players sabem disso, gente. Eles lidam com essa situação muito bem. Eles são estrategicamente preparados para fazer essas negociações para que passe desapercebido, porque o processo como as empresas negociam facilita isso. Eu expliquei para vocês, área de negócios, área de TI, área de compras e o jurídico só entra depois do negócio fechado. Não dá tempo de negociar contrato, não dá tempo de fazer uma negociação efetiva respeitando os interesses estratégicos do negócio, não os interesses departamentais. E a grande estratégia dos grandes players é segmentar a negociação. Quanto menos pessoas na sala de outros departamentos tiver, muito melhor. Por quê? Porque eu segmento os interesses. E veja, usando o método de negociação de Harvard, uma negociação é baseado em interesses. Quando eu descubro o interesse que está por trás de um departamento, eu sei exatamente o que dizer, o que afirmar e o que escrever. E qual a informação eu vou omitir. Então, esse podcast aqui, para quem escutar, ele não vale alguns milhares de reais. Ele vale milhões de reais. Se vocês entenderem o que está nas entrelinhas desse podcast, da forma como eu estou colocando para vocês, tem muita informação qualificada aqui para reduzir custos de milhões de reais nas organizações.
Por quê? Porque eu estou dizendo que existe método. Existe método para lidar com negociações complexas e difíceis. E o que é uma negociação de tecnologia? É uma negociação complexa e difícil, que é calcada no quê? Que vem o título desse podcast: o poder dos contratos de tecnologia. Vocês já repararam que são os grandes players que entregam os contratos prontos? Não é a empresa que faz o contrato, a empresa contratante? É o grande player que entrega o contrato pronto, com as suas cláusulas, com o seu método de pensar, com com seus riscos todos bem calculados e contratos extremamente duros, recheados de frases interpretativas, subjetivas, que o jurídico do contratante não quer nem chegar perto, porque às vezes ele não entende do que está sendo negociado. Então, as empresas se fragilizam. E este poder dos contratos é o que eu digo. As empresas de tecnologia não são de tecnologia. Elas são empresas de contratos, elas são empresas jurídicas. As tecnologias até são ruins, mas o que é bom neles são os contratos. Porque se tu comprar a tecnologia ruim, tu vai ter que continuar usando aquela tecnologia por 5 ou 10 anos, porque tu não consegue se desvencilhar do contrato que já foi assinado, porque é muito caro. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe uma ciência por trás dos contratos de tecnologia. É como se existe um ordenamento legal novo, previsto e permitido pelas legislações internacionais, mas que o poder está na mão de quem vende e não de quem compra. Por quê? Porque não dá tempo de negociar. Vocês já notaram que em grandes negociações de tecnologia, as negociações elas são todas centradas na parte do momento TI, da parte de validação técnica, que se pula etapas rapidamente para que o contrato seja assinado rapidamente? Quantas vezes vocês viram grandes fabricantes dizer o seguinte: olha, o preço é só até hoje, sexta-feira. Aí o cara comercial assina o contrato às sexta-feira às 18 horas e aí ele manda o contrato para o jurídico analisar. Ou seja, ele tem mais ou menos 30, 40 ou 1 hora para analisar o contrato. Vocês acham que isso é prudente nas organizações como forma de estar fazendo um bom negócio, onde a análise dos contratos é feita de forma desleixada? É óbvio que não. Mas isso é uma tática, isso é uma estratégia. Basta ter 2 neurônios, ser um pouquinho inteligente, aprender o que é negociar e se dar conta de que todas as empresas são reféns dos modelos contratuais dos grandes players de tecnologia. Então, assim, fica a dica aqui do Regis, aprendam comigo que existe essa ciência por trás, tá? Em outro episódio eu vou contar alguns cursos que eu dei ao longo dos últimos 20 anos em grandes empresas brasileiras e contar algumas coisas escabrosas que eu vi, né, de como é que as empresas gerenciam isso internamente. É assustador. É assustador. Tá? E veja, e ninguém se dá conta. Ninguém se dá conta, porque todo mundo acha que aquilo é normal. Desculpa, gente. Negociar tecnologia não é normal, porque vocês vão fazer casamentos de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, ou vão usar tecnologias por uma vida inteira. Quantas empresas vocês conhecem que são reféns dos seus ERPs? São reféns porque negociaram mal. Não negociaram, por exemplo, a cláusula de liberdade. Né? Poderia dar mais 20 cláusulas aqui em 30 segundos que deveriam ter nos contratos de tecnologias e que não tem hoje. Mas enfim, isso fica para um próximo podcast. Aproveitem, degustem, escutem várias vezes esse podcast, porque tem muita informação aqui que vale muitos milhões de reais para muitas organizações brasileiras. Super abraço, até o próximo episódio do podcast Negócio TI Direito. Tchau, tchau.